Se você lê obras e mais obras de literatura, mas não enxerga um progresso na via de estudos, se você já é uma pessoa mais madura, adulta, e quer ter resultado na vida intelectual, mas é facilmente iludido pelos delírios, pelas loucuras, pelas tolices dos formadores do imaginário, então acompanhe aqui este vídeo porque nele eu vou estar falando sobre como começar realmente uma via de estudos do absoluto zero sem confusões. Olá pessoal, eu sou Matheus Assunção. Nesse canal você aprende a pensar. Se você não sabe pensar, aqui você aprende a pensar de maneira correta, com correspondência às coisas reais. Então, a primeira coisa que eu queria saber é: você já se perguntou o que acontece quando lemos apenas literatura? Eu já me fiz essa pergunta há muito tempo e encontrei uma resposta relativamente rápida. Foi algo muito bom, né? E é justamente nesse vídeo que eu vou trazer algo que mostrará como ter resultados na via de estudos sem que você precise perder todo o tempo que eu perdi, apesar de ter sido pouco tempo, e assim foi um tempo significativo, seduzido por esses formadores do imaginário. Então, se você colocar em prática as coisas que eu disser aqui, certamente você terá resultados muito bons, terá resultados frutuosos, porque tudo isso segue justamente um princípio ordenador que ficará mais claro ao longo do vídeo. Então, nesse vídeo aqui eu quero falar sobre 4 coisas. A primeira é a formação do imaginário enquanto tal. A segunda, como é a verdadeira formação poética. A terceira, como funciona a abstração, ou seja, como funciona o conhecimento. A quarta, como começar uma vida intelectual. Então, a coisa mais importante aí nós vamos ver por último, evidentemente. Então, fica aí até o final para que você possa entender um pouco mais sobre essa questão e, de fato, ter aí, como também, se caso queira criticar, comentar aí embaixo ou falar que eu estou errado, fique à vontade. Mas assista o vídeo até o final, senão não adianta. Então, o primeiro ponto é o que é a formação do imaginário, né? E nós podemos dizer que a formação do imaginário é um pensamento que diz e crê que se alcança a plenitude do conhecimento, se alcança a plenitude da contemplação, a bios teoréticos, da qual falava Aristóteles, ou seja, uma vida contemplativa, né? Não se alcança essa plenitude sem que antes se tenha lido exaustivamente a literatura nacional, a literatura universal, que possuiria assim um papel de educar a imaginação. Ou seja, assim, teríamos 2 passos a seguir, né? Primeiro, a educação da imaginação, então, portanto, por meio da literatura. Posteriormente, a formação do intelecto. Então, a leitura dos textos filosóficos, dos textos teológicos, dos textos doutrinários e por aí vai. Então, é algo que supõe uma formação anterior para depois poder formar um intelecto. Então, qual a questão dessa formação do imaginário, né? Qual o problema disso? Não haveria nenhum problema se os formadores do imaginário não se limitassem, ou melhor, não haveria nenhum problema se os formadores do imaginário se limitassem a boas obras, né? E compreendessem a literatura como um meio transitório, tá? Porque o grande problema é que eles não compreendem assim, senão que compreendem a literatura como uma etapa absolutamente fundamental. Ou seja, que isso precede a educação do intelecto, mesmo, atenção, mesmo no caso de pessoas adultas. Tá? É absolutamente indispensável que se leia a literatura nacional, se leia exageradamente a literatura universal, para só depois buscar a formação do intelecto. Então, dizem os formadores do imaginário, né? Formemos então uma elite cultural e depois
nós nos preocuparemos com o âmbito mais intelectual, né? Mais informação do intelecto. Primeiro a cultura, depois o intelecto. Acontece que há consequências, né, dessa má compreensão, né, são diversas. A primeira é que se age buscando a cultura pela cultura. E isso, evidentemente, é algo maléfico, porque abre brecha para qualquer tipo de leitura. Aquisição cultural, meramente, abre brecha para qualquer tipo de leitura, né? E com isso, né, se busca, por exemplo, literatura, filmes, em linhas gerais, que são muitas das vezes, né, perversos, e são eles próprios, esses filmes, essas literaturas, os meios mais fáceis para poder propagar a perversão moral, e nos livros também a perversão intelectual, né? Isso é muito forte porque a formação do imaginário ela busca destacar o papel da imaginação. E a imaginação é nada mais que uma faculdade que conserva e reproduz. Ela tem a faculdade de conservar e reproduzir as coisas de modo que possa também combiná-las, né? Combinar as imagens das coisas sensíveis. Então nós teríamos aí duas funções da imaginação: a capacidade de evocar, trazer, conservar essas coisas, mas também a capacidade criadora de reproduzir, de combinar imagens, né? Coisas já, né, na imaginação, na memória, e combinar elas também trazer algo novo, né, por meio dessas combinações. Então, em síntese, seria isso a formação imaginária. Agora, qual é a verdadeira formação poética? Porque isso é importantíssimo entender, né? Primeiro aqui, entenda que não estou falando que a imaginação não seja importante, né? Até porque é evidente a sua importância, seja para a produção artística, seja para o conhecimento, porque é mediante a imagem que o intelecto propriamente concebe em si mesmo a ideia ou o conceito da coisa a qual corresponde à imagem. Além disso, também a importância muito clara da literatura para a ação moral, seja ela boa ou má. E aqui é justamente um dos pontos importantes que eu quero destacar, porque a arte do belo, ou a poética, faz o homem propender ao bem mediante, faz o homem propender ao bem e à verdade, justamente mediante o que é belo. Mas uma coisa muito importante que nós temos atenção de que, ainda que bem sucedida formalmente, a arte do belo não pode ser de modo perfeito e com certeza, né? Não podemos dizer que com certeza ela pode fazer propender, né, ao bem, porque ela também pode fazer propender ao mal e à falsidade. Há muitas artes, e exemplos disso são inúmeros, né? Há muitas artes que fazem propender ao mal e à falsidade, né? E a arte moderna é cheia de exemplos, né, com relação a isso. Inclusive, nos dias de hoje, o que se vê? No dia de hoje, o que se vê é que as pessoas buscam uma formação artística, buscam uma formação poética, né, para poder alcançar um eruditismo. Buscam um mau entretenimento como solução, um consumo de cultura pela cultura, como havia dito, e há um grande perigo nisso, porque há aí imbuída a mentalidade pagã, né, há aí um naturalismo, né, e no modo mais ficcional, porque, evidentemente, é do exercício da ficção, da literatura, a utilização da imaginação, né, eles brincam mais com o som das palavras do que realmente com os conceitos. Então, muitas coisas vão passar, né? O critério, o juízo está um pouco suspenso, né? O rigor das coisas está um pouco suspenso, né? E já eu vou falar sobre o juízo. Mas o fato é que há a diminuição da importância do conceito das coisas, né? E as pessoas passam anos e anos estudando literatura, né,
para depois buscar a formação do intelecto. E isso aqui é a parte central, né? A minha crítica é justamente a isso, porque, por exemplo, conheci um homem uma vez, conheço um homem que disse, olha, eu busquei uma formação filosófica, teológica, tomista, séria, e eu tinha um irmão, mas esse irmão buscava seguir esses formadores do imaginário. Então, após anos, reencontrando novamente esse irmão, eu me converti à fé católica e tudo, meu irmão não, ficou meio perdido. Quando voltei para conversar com ele as coisas, ele não dava para ter conversa, porque apesar dele estudar muito literatura e ver algo de filosofia, as mentes não se encaixavam, não tinha concordância em nada. Era impossível ter um diálogo sério, um diálogo frutífero, porque as referências não eram boas, as referências não eram as mesmas. É algo muito vago a discussão desse irmão que ficou estagnado. E essa pessoa ficava surpresa, né? Como pode ele estudar tanto, mais tempo que eu e ainda assim não evoluir, não crescer. E era justamente isso, porque essa pessoa que ficou estagnada, ela não buscava governar a vida sensível utilizando-se daquilo que é próprio do homem, ou seja, o exercício da racionalidade. Então, ela estava numa atrofia intelectual, enquanto que o outro, né, que viajou, buscou uma formação intelectual séria, né, tomista, tinha algo muito mais para dar e, na verdade, ele tem mais para ensinar, sendo que o outro não queria ouvir. Então, é justamente esse ponto, né, porque a formação do imaginário, tal qual, né, é propagada por esse ambiente conservador, é justamente essa formação que não faz sentido, né? Mais adiante eu vou explicar mais sobre isso. Mas, bom, se você não quer ficar numa atrofia intelectual, então se inscreve aqui no canal, porque isso me ajuda bastante e também trarei outros conteúdos futuramente. Então, se você também já é inscrito, deixa aí um gostei. Mas esse é o problema da formação do imaginário, que esses formadores, né, buscam. Eles não buscam a literatura, a poética, as artes do belo, etc., enquanto arte de fazer tender ao bem e à verdade mediante o belo. Porém, buscam enquanto uma mera aquisição cultural. Isso sem qualquer freio moral, sem ordem, em suma, sem critérios objetivos, né, e sem critérios universais, né, sem critérios morais objetivos e universais. Então, isso é um problema grandioso, porque desse modo eles propagam o destronamento do intelecto, né, e, portanto, o destronamento da contemplação. Né. E, em sentido contrário, nós vemos na história, né, da Igreja que os santos falaram justamente o oposto do que eles propagam. Né. Nós temos, por exemplo, Santo Antônio Maria Claret, no seu caminho reto e seguro para chegar ao céu, falando da importância que nós temos, né, de cuidar, de guardar a imaginação, né, sempre ocupada, nunca ociosa, né, ocupada nas coisas de bom proveito. Né. Santa Teresa d'Ávila também falava sobre isso, além, claro, de Santo Tomás mesmo também. Então, o fato é que fica claro que a imaginação ela precisa ser controlada, mas não exaltada como fazem esses formadores de imaginário. Alguns vão dizer, não, mas na história da igreja, na história da cristandade, né, na cristandade medieval, havia uma utilização, né, da literatura para a formação do imaginário. Né. Isso permeou o medievo. E, de fato, isso é verdade. Nós temos educação por meio da literatura, né, da poética em geral, no medievo, e basta conferir, por exemplo, o Stephen Jäger, eu acho que é assim que fala o nome dele, no livro A Inveja dos Anjos, né? E há muitos outros autores que tratam sobre isso, por exemplo, o Rui Afonso Costa Nunes também fala sobre essas questões, em seu clássico, os volumes, né, em sua clássica coleção, né, sobre a educação. De fato, isso é verdade.
né? Muitos autores passaram, né? A formação era aquela. Passaram anos estudando, né? Alguns anos estudando Virgílio, né? Ovídio, Lucano e por aí vai. Né? Mas é o que tinha na época. Né? E eles passaram, de fato, estudando antes de estudar filosofia, antes de estudar teologia, essas coisas, sim. Mas, porém, isso é importante, durante toda a Idade Média, a educação foi exclusivamente cristã. Então havia critérios colocados já na época dos Santos Padres, né, que não forjava um cristão com espírito pagão, né, porque realmente não dá, né, para usar um molde pagão para formar um cristão. A questão é que o espírito, o molde era católico, mas se utilizava, né, da literatura vigente na época, né, e o que tinha, né, de bom, né, mas com olhares, com princípios corretos. Existia critérios para isso, né? Não era de qualquer modo. Então, também não se desligava o intelecto, né? Como é comum nos dias de hoje, para poder viver gozosamente o tempo. Então, realmente, né, é evidente que o critério nunca foi tão rigoroso quanto os filosóficos ou teológicos, claro, né, como alguns querem fazer hoje. Não faz sentido isso. O critério para a literatura, para a poética em geral, não faz sentido ser assim. Pelo contrário, a exigência de fato é menor, né, quanto à precisão e por aí vai. Porque, naturalmente, né, a poética, a arte do belo, tem toda uma questão mais lúdica, né? Mas não se deixa de ter critérios apoiados na própria poética e também na moral, né, que tem princípios universais. Né? Ou seja, portanto, com o espírito cristão. E no meio conservador não se faz isso. O problema do meio conservador é justamente a exaltação da imaginação, né, na educação. Né? A exaltação da imaginação na educação. E hoje, a imaginação, ela ocupa o lugar de honra que deveria ser justamente do intelecto, né? E passa a ser exaltada ao extremo. Né? Então, olha ao redor, né? É muito fácil de perceber. Comente aí nos comentários, né, abaixo o que vocês observam, né? A mentalidade infantil generalizada, a transformação radical, né, que se busca fazer do corpo com cirurgias, pessoas se transformando em animais, em répteis. É uma coisa horripilante. E tudo isso é consequência justamente dessa radicalização da educação do imaginário. Além disso, a maioria das obras que falam esses tais formadores propagam ideias que são contrárias à lei natural, que são contrárias à Igreja Católica, que propagam pensamentos de religiões políticas, realmente, né, de ideologias. E é fácil para o leitor ou o espectador aceitar essas ideias que eles propagam como se fossem verdades, porque a exaltação da imaginação, ela destrona a operação judicativa, né, que é própria do intelecto. Né? Então, isso aí é uma coisa muito, muito clara, não é? Então, só recapitulando aqui, nós já vimos que o que é a formação do imaginário, vimos como é a verdadeira formação poética, e agora eu quero entrar em algo importantíssimo para que você possa entender em que consiste a vida intelectual. Então, preste bastante atenção, porque essa parte é importante. Ainda que eu não vá aprofundar aqui, né, essa questão, é importante ter ela em mente. Né? Isso eu aprofundo mais em outras questões, isso é mais para a aula, coisas assim. A grande questão é como nós conhecemos. Né? Isso é importante porque o conhecimento que nós temos das coisas se dá por meio da abstração da essência nas coisas sensíveis. Né? Então, nós temos os órgãos dos sentidos externos, né, que produzem pelos 5 sentidos, né, algo que a potência sensitiva percebe externamente pelos órgãos, né, pelos próprios órgãos, e também internamente pelos sentidos internos. Em etapas, nós temos os sentidos externos, que operam e produzem uma percepção do objeto, e o homem, em sua potência sensitiva,
não apenas deve receber as espécies das coisas sensíveis, das coisas do mundo, no momento em que os órgãos dos sentidos são modificados por elas, né, ou seja, são atingidos por eela, mas ainda percebê-las, imaginá-las, associá-las, conservá-las. E para isso, justamente, nós temos as potências, né, sensitivas, que dispõem também de 4 sentidos internos. Né? São eles o senso comum, a imaginação, a memória, a cogitativa. Certo? E aqui nos é importante a imaginação, porque é o que é utilizado bastante, né, na poética, é o que é mais utilizado. Então, a imaginação é um ato pelo qual a potência sensitiva interna apreende, né, forma, associa e utiliza a imagem que lhe chega proveniente da sensação que é produzida por cada um dos sentidos externos. Tá? Então, nós temos esses sentidos internos que atuam, especialmente a imaginação, né, que atuam para gerar um conceito, né, que os 4 sentidos internos operam sobre o que foi percebido justamente pelos sentidos externos. E assim nós temos um conceito, né, que, em geral, né, é uma ideia universal que existe apenas na mente, mas possui fundamento na realidade, possui fundamento fora da mente, ou seja, um fundamento extramental. Então, na essência que existe no indivíduo, né, que é aquilo que faz com que ele seja o que seja. Então, é justamente isso, né, que é a essência. A questão é que um conceito, isso é muito importante, o conceito não é algo arbitrário. A palavra é arbitrária, mas o conceito não é algo arbitrário. E, além disso, a verdade tem uma norma objetiva naquilo que é real. Então, nós temos a percepção, né, que é aquilo que é percebido, ou seja, a imagem, né, uma representação da coisa sensível no sentido interno. Nós temos o fantasma, que é a imagem mental criada pelos sentidos internos, fundamentalmente pela imaginação. E nós temos, posteriormente, um conceito, que é a abstração criada pelo intelecto já. Agora já é o intelecto atuando, através do do reconhecimento da essência. Então, em conclusão, em síntese, nós temos que a alma humana ela é intelectiva e não sensitiva. Ou seja, o homem deve governar a vida sensitiva pela vida intelectual, que possui, por sua vez, 3 operações importantíssimas, a saber, a abstração, o juízo e o raciocínio. Então, assim que nós conhecemos, né? Em síntese, é assim como nós conhecemos. Isso é importante para que nós possamos entender justamente qual o nosso fim, qual a nossa, melhor dizendo, qual a nossa atividade principal, que é justamente a atividade intelectiva. Isso é importante para que nós possamos entender a pergunta fundamental que eu quero tratar aqui nesse vídeo, que é justamente como começar uma vida intelectual, como ter ordem e resultado nos estudos. Então, a primeira coisa que é necessário formar, né, nós devemos nos perguntar, né, é necessário formar o imaginário? É necessário formar a imaginação? Bem, se entende que tal educação visa a superação da própria imaginação, sim, é louvável. E é pré-requisito da vida contemplativa, né, essa educação, de superação da própria imaginação. Porque qual a função da poética, ou seja, da arte do belo? Não é outra senão fazer o homem superar o estado emocional, imaginário e temperamental, né? Seja da infância, da adolescência, da juventude, que é o momento que reina a imaginação. E com isso, ter a aquisição de um caráter virtuoso de um homem adulto, onde reina justamente a atividade intelectiva. E é justamente isso que Aristóteles fala na poética, né? A catarse que Aristóteles se refere, que é a purgação, né, desse estágio mais inferior, né, de mais lúdico, mais imaginário. Por isso que é
indispensável leituras que apresentem questões mais especulativas, por exemplo, leituras que apresentem questões morais, que deem boas resoluções para questões morais, evidentemente, porque não adianta de nada ler coisas que não dão boas resoluções, né? No contrário, a pessoa estaria buscando uma péssima literatura, um próximo livro. Além disso, também leituras que apresentem a necessidade que nós temos de realizar sacrifícios na vida para poder ajudar o próximo, né? E nos ajudar também a crescer em virtude. E por isso também, claro, terceiro, leituras que apresentem o exercício da caridade. Então, desse modo, se vai desenvolvendo as virtudes. E também isso poderá servir, certamente, como um refrigério para a alma, no caso das pessoas adultas, claro. Essa educação, né, poética. Mas a importância da arte, né, nós temos algo muito interessante que é, de fato, existe a importância da arte. Mas uma segunda coisa que nós devemos ter em mente é que devemos iniciar a vida contemplativa. Necessariamente, nós devemos iniciar a vida contemplativa, visto que nós já vimos ser a contemplação que é própria do homem, um conhecimento intelectual. E por isso, a importância da arte do belo na infância e na adolescência, na juventude, ela é real, especialmente no caso para os artistas, mas também supõe uma formação intelectual. No caso, por exemplo, das crianças, uma formação poética, mas que gradualmente se busca uma formação intelectual, né, que a pessoa saiba o que é certo e o que é errado, aos poucos. Porque isso, de fato, é o mundo que ela vai viver. E por muito mais tempo do que o mundo mais imaginário, mais lúdico. Né? Além disso, para o adulto, e aqui entra algo muito importante desse vídeo, que é que esses formadores de imaginária incentivam os adultos a ficarem, como havia dito, simplesmente nesse âmbito durante anos, né, nessa formação do imaginário, e esquecendo dessa vida própria do homem, que é a vida contemplativa. Então, qual a atitude que um adulto deve ter? Bom, o fato é que, se não teve uma educação poética na juventude, enquanto criança, o fato é que, é real, a formação é deficiente, mas se deve buscar uma conciliação. Isso, uma conciliação da poética com os livros filosóficos, com os livros mais contemplativos. Então, por que disso? Porque a poética ela é um meio de transição para uma etapa muito superior, que é a etapa da vida contemplativa, dessa ciência especulativa, das ciências especulativas. Então, ela precede as ciências especulativas, sim, mas se eu não tive essa etapa anterior, que é a poética, eu vou ignorar a vida contemplativa, já tenho idade madura, e vou ficar nessa literatura e leitura de vários livros nacionais e livros internacionais durante anos e anos, 10 anos da vida gastando, 5 anos da vida gastando, né? Mesmo, 3 anos que seja gastando da vida só com literatura, não faz o menor sentido isso. É perder tempo. E quem não se atenta a isso, priva a si mesmo da vida contemplativa. Infelizmente é isso que acontece. E sempre lembremos, né, que em terra de cego, quem tem um olho é rei. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então não fiquemos desarmados diante de sofistas sabichões, mas iniciemos o quanto antes essa vida contemplativa, que é uma vida própria nossa. Nós devemos almejar essa vida contemplativa. E como nós podemos fazer isso? Na vida dos santos, estudando a doutrina católica, estudando o tomismo, e é justamente esse grande princípio ordenador do qual eu havia falado, que me proporcionou uma mudança de mentalidade, começar a pensar as coisas com a mentalidade tomista. E isso é algo ímpar. Realmente, após isso,
percebi que o resultado é muito maior, né? Isso foi o que me fez ter verdadeiramente resultados na via de estudos, foi o que me fez ter progresso. Ter esse princípio ordenador, ter o tomismo como não só a forma da mente, mas do próprio coração. E isso transbordar para a vida. Ter um olhar tomista em tudo. Então, esse é um princípio ordenador muito importante. No fim das contas, o que devemos buscar sempre é a virtude. E isso supõe a exaltação apropriada do intelecto, em lugar da imaginação. Porque no mundo como nós vivemos hoje, perder tempo não estudando a doutrina, não estudando as coisas mais contemplativas, é arriscar perder a fé. E a sabedoria verdadeira é aquela que nos aproxima de Deus. Então, pensando justamente nisso, foi que decidi que a partir do dia 3 de agosto, eu vou realizar um curso chamado Uma Breve Introdução Tomista à Filosofia. É um curso breve de introdução, mas tem um princípio muito específico, que é não ser um desfile eclético de doutrinas. Não ser um desfile eclético de doutrinas, mas possuir um eixo central, que não faz confundir os ouvintes, que não faz confundir aqueles que vão aprender. Então, esse curso tem o tomismo como eixo e centro, justamente porque o tomismo foi aquela doutrina que a igreja tomou como sendo sua, em duplo aspecto, seja teológico como também filosófico. E tem um método para todas as demais ciências, ao contrário do que muitos pensam. Então, esse curso são 7 aulas, ao vivo, que darei através do Discord, que será certificado pela UFPE. É um curso em conjunto com a Miss Tridentina aqui no Recife, no Oratório Nossa Senhora do Rosário, e as inscrições vão até o dia 1 de agosto. Então, acesse aí o link abaixo e junte-se aos alunos que optaram por transformar todas as áreas das suas vidas por meio da filosofia. Faça parte desse estudo da doutrina de São Tomás. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.